Olá, meus amigos, voltamos com o Painel Saúde, hoje contando com mais informações científicas para vocês e com a presença do professor Luiz Felipe Tubagipolito, formado em Educação Física, mestre em Educação Física, doutorando também em Educação Física e docente da Metodista. E além disso, o professor Polito coordena os cursos de pós-graduação em treinamento esportivo da FMU. Professor, muito obrigado pela presença, muito prazer estar contigo aqui. Eu gostaria que você trouxesse para os nossos internautas a questão do controle da carga de treino, que pode ser aplicada tanto para atletas como para pessoas normais. Como que eu posso controlar a carga do meu treinamento, da minha aula? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor. Obrigado pelo convite. Na verdade, a carga de treinamento, ela permite que a gente, em diferentes contextos, em diferentes situações, até mesmo para o esporte ou para a questão aí da qualidade de vida, do exercício voltado à estética também, ela permite que a gente tenha um critério mais seguro na prescrição do exercício e para que a gente possa aí, de certa forma, errar menos na prescrição da carga. A carga ela pode ser avaliada tanto por questões biológicas ou fisiológicas, como também por questões psicofísicas. Então, alguns modelos teóricos mais antigos, eles trazem lá a frequência cardíaca e algumas fórmulas, algumas equações para que a gente possa controlar o quão intenso foi aquele treinamento, independente do método que foi aplicado, se foi um método contínuo, se foi um método intervalado, para que a gente quantifique lá, olha, foi um esforço intenso, foi moderado, foi ligeiro, e a partir disso a gente possa planejar as próximas sessões de treinamento dentro de um período maior aí. Agora, isso que você trouxe da frequência cardíaca, ela pode ser usada tanto de modo agudo, em uma sessão de treino, ou em um conjunto de sessões. Então, eu pensaria aqui com você, se ao organizar a carga de treino, eu sei que ele tem uma quantidade de esforço hoje, amanhã, etc. Mas quando eu vou fazer progressão do treino, em aumento da intensidade, por exemplo, ou da duração, eu tenho que fazer uma relação de intensidade e volume. Isso daria a carga. Então, como que poderia ser organizado esse tipo de combinação para fazer com que o nosso aluno, nosso atleta, tivesse ganhos realmente na condição física? Então, essa é uma questão muito discutida nas aulas, tanto na graduação como na pós, que às vezes os alunos eles vão atrás das referências e lá na referência aparece assim, olha, isso é uma carga de choque, a carga de choque é de 80% a 100% da carga, carga ordinária é de 60% a 80%, mas aí aparece na cabeça do aluno, e até mesmo dos profissionais, até mesmo da gente que já está aí nessa área de pesquisa, 80% a 100% do quê? Porque as literaturas elas são meio vagas nesse sentido. Então, acredito eu que, até mesmo pela minha experiência profissional, a melhor forma que a gente tem de ter um valor de referência para isso seja o acompanhamento do próprio atleta, se a gente estiver trabalhando com um atleta individual, da própria equipe, da média da equipe, e não só, lógico que quando a gente fala de esporte competitivo, também daqueles que estão inseridos no mesmo torneio, no mesmo campeonato, do contexto aí de atuação dos profissionais. No que diz respeito à atuação voltada para o fitness, isso acaba se tornando até mais fácil, quando eu penso no personal trainer, por exemplo. O personal trainer ele tem uma condição ali, primeiro que ele não tem a exigência muito alta do rendimento, ele tem uma exigência aí que está mais relacionada com outros fatores também, e ele tem um tempo maior para desenvolver o seu trabalho. Então ele conseguiria, aí, frente ao acompanhamento do indivíduo em si, da resposta da frequência cardíaca dele frente às sessões de treino, frente aos microciclos, que seriam aí de uma maneira prática semanas de treinamento, frente aos mesociclos, de uma maneira prática os meses de treinamento, e ao macrociclo, que seria aí um período pré-determinado para ele, para que ele pudesse alcançar determinados objetivos específicos. Então, a partir desse controle, eu conseguiria gerar um valor de referência para que eu pudesse, olha, incrementei 10%, incrementei 15%, incrementei 20%, mesmo porque a gente conta com o princípio da individualidade biológica. Então, por mais que a gente tenha valores de referência na literatura, certas vezes as pessoas acabam respondendo melhor ou pior àquela carga que você ajustou. Como que eu poderia organizar um cálculo para saber qual que é a carga do treino
em uma semana, por exemplo? Teria como fazer essa questão? Posso identificar como tratar a carga de treino numa segunda, numa quarta, numa sexta, e na semana que vem eu poderia saber se houve aumento ou diminuição desta carga? Como que eu poderia controlar a carga entre sessões? É uma pergunta muito interessante, porque tem um método muito prático que foi desenvolvido por um professor chamado Carl Foster, e esse professor ele utiliza a percepção subjetiva de esforço como forma de calcular a carga de treinamento. Obviamente que quando a gente fala em frequência cardíaca, a gente está falando aí indiretamente de monitores de frequência cardíaca, que tem um custo maior e uma complexidade de aplicação maior. A percepção subjetiva de esforço, nesse sentido, ela se torna um meio ótimo para que a gente possa estimar a carga a partir do momento que ela é muito simples de ser aplicada. Então, o Foster ele pegou a percepção subjetiva de esforço, a escala CR10 do Gunnar Borg, e ele adaptou essa escala CR10. E aí ele faz a seguinte pergunta: numa sessão ou pós a sessão de treinamento, ele fala assim, o quão intenso foi a sua sessão de treinamento nessa escala que vai até 10? E aí o atleta responde. E aí ele vai multiplicar o valor da percepção subjetiva de esforço pelo tempo da sessão de treinamento em minutos. E aí, a partir desse cálculo, ele tem um valor sem unidade de medida, chamado e, portanto, a gente chama de unidades arbitrárias. Agora, essa relação de cálculo ela é bastante fidedigna cientificamente. Ela foi validada na literatura científica, até mesmo para que pudesse validar, na verdade, os instrumentos psicofísicos eles foram validados a partir de uma correlação positiva com instrumentos mais objetivos e fisiológicos. A própria escala o próprio método de Foster, de estimativa da carga, ele foi validado em jogos de basquetebol. Então, os jogos de basquetebol, eles possuem uma variabilidade muito grande, eles são intermitentes. Então, a frequência cardíaca tem momentos de pico, tem momentos de redução, e aí eles calcularam a carga de treinamento por meio da frequência cardíaca, que era um dado objetivo, e por meio da percepção subjetiva de esforço. E a partir disso, eles encontraram uma correlação significante entre os indicadores fisiológicos e psicofísicos. Então, a gente consegue afirmar que é um método científico e validado, seguro, para que a gente possa controlar a carga do treinamento. Eu quero te agradecer por essa informação, apontando que um método simples, mas com alta fidedignidade científica, que é o uso da percepção de esforço, associado à duração da sessão, pode dar um critério importante da carga de treino para aquele indivíduo naquele dia e, portanto, usar isso como um critério de controle. Realmente, eu acho que isso é uma variável importante. Eu não sei como que você tem trabalhado com essa percepção, para a gente deixar aqui uma mensagem importante para os nossos internautas. Então, ao longo da minha carreira dentro do esporte, e atuei menos, mas também atuei na área do fitness, eu vejo que é uma forma muito prática e é uma forma que me permite uma aplicabilidade melhor na estimativa da carga e no controle da intensidade do exercício quando comparado aos outros meios e os outros de avaliação. Então, eu sempre trabalhei muito com a percepção subjetiva de esforço, continuo trabalhando nas equipes, na preparação física. Obviamente que quando eu avalio a percepção subjetiva de esforço, para que eu possa ter uma informação adequada e tratar a informação como ela merece, eu preciso ter também o acompanhamento de outras variáveis que são empregadas no treino. Então, o volume da sessão de treino, a tonelagem da sessão de treino, a distância percorrida, o tempo da sessão, até mesmo algumas variáveis aí relacionadas com a afetividade do indivíduo naquele dia específico. Ficamos por aqui hoje, então. Quero agradecer ao professor Polito. Muito obrigado, pela presença. Eu que agradeço. Fica o nosso abraço e até a próxima. Tchau, tchau.